Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Eu acredito que as pessoas vão gostar bastante, porque aqui tem muita pergunta que pode resolver muitas dúvidas de muita gente. Então eu selecionei esses aqui justamente porque são as perguntas que têm mais aí pertinência com aquilo que vem se repetindo bastante. Vamos lá, porque são bastante perguntas aqui hoje. Primeira, entramos nos Estados Unidos em 2018 como turistas e permanecemos direto, ou seja, entrou como turista e deixou rolar o tempo. Estamos em overstay desde maio de 2019. Tenho uma oferta de emprego, queria saber se ela pode nos regularizar aqui nos Estados Unidos. Obrigada. Vamos lá. Essa questão do overstay, existe aí dois caminhos, tá? Um mais complexo, o outro um pouco menos complexo, mas não confunda menos complexo com mais fácil. Não é assim que funciona. Existe sim a possibilidade de você entrar com um waiver no meio desse caminho. Existe sim a possibilidade de uma regularização caso você esteja em overstay. Se alguém disser que isso é garantido para você, ele está mentindo para você, porque são teses de defesas que são colocadas durante o processo. Graças a Deus a gente tem tido um resultado muito bom, mas não é 100%. Então isso precisa estar muito claro para as pessoas. Eu acredito que a melhor coisa para você fazer, e eu tento ter muito cuidado com isso, porque as pessoas que geralmente estão em overstay, elas criam expectativas para poder resolver aquele determinado problema, e essas expectativas às vezes acabam custando muito caro e não trazem o resultado que elas querem. Então eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, e eu prefiro conversar individualmente com cada pessoa para enxergar se o caso dela cabe um determinado waiver ou alguma coisa nessa situação. Tá? Então, sugiro que você converse com o seu advogado de confiança, qualquer um que você acredite e confia, sinta segurança nessa pessoa, conversa com ele, coloca a situação para ver se resolve. Com relação a pessoas que estejam ilegais, ou seja, aqueles que vieram via fronteira, via muro, né? Não falando de uma forma aí, entre aspas, muro, porque nem sempre é pulando o muro que eles entram pelo rio, ou cruzando o deserto, ou coisa nesse sentido. Essas pessoas que entraram ilegais nos Estados Unidos é muito mais complexo resolver, tá? Mas os que ficarem em overstay, existem duas teses de defesa, converse com o seu advogado. Segunda pergunta. Sou brasileiro e tenho cidadania portuguesa. Não tenho visto para os Estados Unidos, mas tenho esta. Posso ir para o Alabama, montar um negócio e mudar para os Estados Unidos, aplicando visto E2 lá dentro dos Estados Unidos? Isso aqui eu já falei inclusive em outros vídeos, tá? Tem muita gente fazendo essa besteira de aplicar visto E2 dentro dos Estados Unidos. Não façam isso. Vocês vão ter o processo analisado duas vezes. Essa história de que se foi aprovado nos Estados Unidos é só ir no Brasil estampar o visto é mentira. Não é isso. O consulado é quem tem jurisdição para decidir a palavra final sobre aquele processo. Então, você vai ser analisado nos Estados Unidos e depois vai ser analisado novamente no consulado. Não faça isso. Protocole direto no consulado. Vá fazer a entrevista e volte já com o seu visto E2 estampado no seu processo, certo? No seu passaporte. Não faça dentro dos Estados Unidos, porque você vai passar duas vezes por duas análises e não faz o menor sentido isso. Ok? Terceira pergunta. Tenho Green Card desde 2022 e agora preciso passar 9 meses na Itália a trabalho. Posso perder meu Green Card? Devo ficar indo e voltando? Você pode ficar indo e voltando, mas se você tem um Green Card e precisa passar um tempo mais longo fora dos Estados Unidos, você precisa de um Re-Entry Permit. Esse Re-Entry Permit ele vai te dar de 2 a 5 anos a mais. Está vindo como 5, geralmente vinha como 2, mas está vindo agora como 5 anos e você vai poder ficar esse período mais longo fora dos Estados Unidos, mesmo tendo o seu Green Card em mãos, sem perdê-lo, tá? Converse com seu advogado de confiança, ele vai saber te orientar com como você deve fazer a solicitação desse Re-Entry Permit antes de sair dos Estados Unidos. Quarta questão. Quero fazer visto E2, mas preciso ir para os Estados Unidos montar um negócio antes. Posso usar o meu visto B1, B2 para ficar 90 dias e voltar para o Brasil para fazer o E2? Essa é uma excelente pergunta, muitas pessoas fazem. Primeiro, vamos dividir uma coisa, B1, B2 não existe, tá? Ou é B1
ou é B2. O fato de você olhar no seu passaporte e ter ali o visto estampado B1/B2 não quer dizer que aquilo ali é um visto só. Ali são dois vistos, tá? Estampados dentro de um mesmo, de uma mesma stamp, mas aquilo ali são dois vistos. B1 é negócios. Negócios não é trabalho. É negócios, você pode vir para uma feira de negócios, você pode vir assistir uma palestra, você pode vir participar de um evento corporativo, mas ele não está te dando autorização de trabalhar e nem de receber dinheiro nos Estados Unidos. Lembrem disso, não confundam, porque pode dar problema. O B2, especificamente o visto B2, é o visto de turismo. Tá? Então, quando você fala vir para os Estados Unidos, montar um negócio para aplicação de um E2, o visto correto de entrada seria o B1, que é o visto onde você vai fazer negócios. Você vai procurar um imóvel para locação comercial, você vai fazer compras em nome da sua empresa, que vai ser a base para a aplicação do seu E2, você vai comprar estoque, você vai fazer contratos. Isso, o visto ideal é o visto B1 e não o B2, porque o B2 é para ver o Mickey, é turismo. Então, pode sim, deve fazer isso, sugiro que faça isso e diga na hora que você está entrando para o agente de imigração: olha, tem um advogado, meu advogado é fulano de tal, estou montando um processo de E2 com ele, estou entrando nos Estados Unidos para montar a estrutura necessária para o meu visto E2, vou voltar para o Brasil depois, ou para onde for o outro país, para fazer a aplicação do meu visto E2, especificamente, certo? Fale isso abertamente para o agente de imigração ali, tenho certeza que além dele compreender aquilo e entender como algo normal, ele vai ver que você está falando honestamente o que você vai fazer, o tempo que você vai ficar e vai registrar isso, que vai, com certeza absoluta, somar pontinhos positivos na hora da sua entrevista no consulado. Quinta pergunta. Estivemos nos Estados Unidos há 2 meses e quando chegamos, eles nos levaram para a salinha. Fizeram várias perguntas sem sentido e abriram todas as nossas malas. Aí nos liberaram. Será que tem algum problema com o nosso nome? Já fomos mais de 10 vezes para os Estados Unidos e foi a primeira vez que isso aconteceu. Bom, vamos lá. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo por amostragem. Tá? Eles podem falar, olha, hoje está vindo um voo de X, a origem desse voo às vezes vem com pessoas aí que estejam, geralmente trazem muamba ou qualquer coisa nesse sentido, vamos pegar a amostragem e vamos fazer um pente fino nela. Isso é normal acontecer, já aconteceu inclusive comigo, tá? Pode acontecer. Quer dizer que não tem nada no seu nome? Não sei. Já disse para vocês que aqui, já contei em outros vídeos, que inclusive o meu filho tinha um homônimo. E enquanto a gente não descobriu o que era e mandamos a informação para a imigração para resolver de uma vez por todas, cada vez que a gente passava na imigração, íamos para a salinha para ver o que o Rafa tinha aprontado, né? E ele era muito pequeno, tinha 5, 6 anos de idade, né? Então isso é importante vocês verem. Através disso, vocês vão identificar se está tudo certo ou se existe alguma coisa. A melhor forma de fazer isso é pedir um FOIA no seu nome. Converse com o advogado da sua confiança, ele vai fazer uma solicitação de FOIA, vai ver se há necessidade disso, vai fazer a solicitação e vai ver se tem algum tipo de situação ali que eventualmente possa estar gerando aí uma informação, às vezes dúbia, às vezes equivocada, e ele vai resolver isso aí para você não ter qualquer tipo de susto no futuro. Pode acontecer de novo deles te pararem, olharem tudo dentro das malas, mas não quer dizer que isso seja algo negativo, pode ser apenas um procedimento comum, certo? Sexta, vi em seu vídeo sobre E2 e queria abrir uma empresa para comprar imóveis e administrar locação. Caberia um visto E2 para este tipo de negócio? Essa é uma grande pergunta aí e é uma grande incógnita. Eu enxergo que não. Pela questão da marginalidade. Você não vai gerar desenvolvimento e renda além das suas margens, né? Eu não acho, porque se você for comprar imóveis e fazer administração, o que você vai fazer? Só precisa de você e acabou, né? Se você tiver 10, 20, 30 imóveis, você mesmo consegue fazer a administração disso. Você não precisa ter funcionário, você não vai movimentar a economia, não vai. Né? Você vai simplesmente comprar ali os imóveis e gerenciar o seu próprio patrimônio
Então eu não acho legal isso para um visto E2. Como eu falei para vocês, visto E2 ele é comercialzão. Lembrem da ideia do lápis atrás da orelha do seu Manuel da padaria, ele anotando, cobrando no caixa, a moça entregando pãozinho, o outro fazendo bolo, o outro limpando, o outro fazendo pão na chapa. A ideia de visto E2 é sempre muito comercial. Quanto mais comercial, mais legal é a aplicação do visto E2. Era isso, selecionei, tentei gravar super rápido para esse vídeo não ficar longo para vocês aqui. Qualquer dúvida que tiverem, deixem aqui, a gente vai tentar ir respondendo nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado.